Aleluias. Queridos, boa noite. Quem vos fala, pastora Yara Cândido. Estamos mais uma noite com o nosso Café com Palavra. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todos tenham tido uma excelente segunda-feira, né? Início de semana, né? Que Deus possa reger, né? E administrar de todos vocês. Amém? Que seja uma semana abençoada, uma semana de provisão, uma semana de resposta de Deus, uma semana de coisas excelentes da parte de Deus para a tua vida, tá bom? Vamos começar o nosso Café com Palavra. Nosso tema hoje é atendendo a pedidos da nossa pastora Jéssica. Nós vamos falar sobre vontade ou permissão de Deus. Ó, coisa linda, né? Coisa forte. Vontade ou permissão. Nós vamos entender, louvado seja Deus, quando é que vivemos a vontade e quando é que é manifestado a permissão de Deus sobre nossas vidas. Amém? Compartilhando aí com os amigos, com os irmãos. Vamos convidando as pessoas para que essa live tenha o maior número de pessoas e que todos que forem alcançados por essa live possam crescer e em conhecimento da parte de Deus. Os irmãos assistem, né? Depois assistem offline, né? Mas a vocês que estão aí conosco no ao vivo, Deus abençoe grandemente vocês. Amém? Vamos orar nesta noite. E eterno Pai, nesta noite, Senhor, pela tua infinita misericórdia, te agradecer, Senhor, por esta mais um dia em que nós vamos ouvir a tua santa palavra, vamos ser ministrados, que o nosso espírito vai ser alimentado, que nós possamos crescer em graça e também em conhecimento, e o seu nome venha a ser glorificado, que o Senhor trazer através do teu Espírito Santo a luz, a revelação da tua santa. Amém? E possamos viver a plenitude de Deus. Irmãos, temos tido muitos testemunhos acerca, né? Temos visto aí as pessoas testemunhando, né? Acerca do estudo, tem recebido de Deus, que tem aplicado, né? Os ensinamentos, de que tem vivido, né? Algo da parte de Deus, acerca de tudo aquilo que está sendo ministrado aqui neste momento, né? O nosso Café com Palavras, ele acontece de segunda a sexta-feira, né? No horário das 21 horas. Mas, notícia para os irmãos, né? A pedido do meu pastor, que também é meu esposo, também, tem ficado bem corrido para eu fazer essa ministração no ministério. Então, eu vou que a partir desta encontrar um pouco menos, tá bom? Por 2 dias a menos. Então, a partir desta semana, nós não teremos ministração de terça e quinta-feira, tá bom, irmãos? Que são os 2 dias que nós temos culto oficial e é necessário que eu esteja presente. E geralmente a gente sai tarde, o nosso culto termina às 21 horas, né? E até chegar
fica bem corrido, acaba atrasando a ministração, irmãos, tá bom? Então, a partir desta semana, nós vamos ter o Café com Palavra segunda, quarta e sexta, tá bom? Amém? Você avisa aí os irmãos, né, que você conhece, que tem se alimentado, se beneficiado com esse estudo, tá bom? Louvado seja Deus. Quero saudar alguns irmãos aí, pastora Luciana, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Solange, que também já está aí, irmã Vilma, missionária Rosana, irmã Júlia Santos, irmã Tatiane Trindade, seja muito bem-vinda, meu amor. A Lucy Cleide, minha prima, lá de Mogi das Cruzes, irmã Bárbara, Deus te abençoe. Minha irmã Isis também já está presente aí, evangelista Samara Xavier, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos iniciar aqui o nosso estudo. O evangelista disse que está travando um pouquinho. Melhorou, evangelista? Dá um sinal para nós aí se melhorou. Que é o Wi-Fi, vamos tentar. Vamos lá. Amém. Aí. Agora vamos ver se tá melhor. Louvado seja Deus. Dá um sinal aí para nós se melhorou, tá bom? Eu mudei de internet. Vamos ver se tá melhor, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Nosso tema de hoje é vontade ou permissão de Deus. Nós vamos fazer esse estudo com base no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo... Vamos lá. Versículo... Ah, tá ok aqui. Amém. Então tá bom. Irmão Marcos, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Parece que estabilizou sim. Tá vendo, irmãos? Minha 4G tá mais convertida do que o Wi-Fi. O Wi-Fi tá terrível. A net tá deixando a desejar. Mas vamos aí de 4G, tá bom? Se ela cair, a gente volta. Vocês ficam aí esperando o sinal da pastora, tá bom? Que eu não sei quanto eu tenho lá de dados, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 1. Isso. Aí nós vamos ler assim, ó. Capítulo de número 1, versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 15, tá? Vamos ler o 15. Gênesis 2, tá? No 1 nós lemos, e viu Deus o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Depois nós vamos para o capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que delas comeres, certamente morrerá. Depois, eu quero que você já deixe separado aí, no livro de Atos, capítulo de número 1, do versículo 4 ao 8. Atos, capítulo de número 1, versículo 4 ao 8. Que diz assim, olha: E estando com eles, determinou-lhes que não
se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Amém? Depois, o versículo de número 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e se me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, vós sereis, tá? Testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós vemos aqui, irmãos, duas passagens, fizemos leitura de dois textos. Primeiro no livro de Gênesis, onde retrata e nos traz um relato, né, da criação. E nós tiramos da criação algo muito importante. Nós tiramos aqui ensinamentos importantes acerca do livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, quando Deus ali cria todas as coisas, né? Deus criou a terra e viu Deus que era bom. Deus criou o céu e viu Deus que era bom. Deus fez a divisão entre água, né? E fez ali mar e Deus viu que era bom. Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou todo ser vivente e viu que era bom. E Deus criou o homem. E quando ele faz a criação do homem, ele diz que era muito bom. Era melhor do que o bom, né? Então, Deus teve prazer de criar o homem. E quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito já pré-determinado e uma vontade a ser administrada sobre a vida dos homens. Porém, Deus deixa ali uma ordem, Deus dá uma ordem, tá? É uma ordenança. Deus dá uma ordem ao homem dizendo, olha, de toda árvore, ele coloca o homem primeiro dentro do jardim, né? Ele coloca o homem no jardim para governar, para guardar a árvore do bem e do mal, e o homem ali, ele desobedece a ordem de Deus. Desobedecendo a ordem de Deus, ele faz aquilo que não era permissível por Deus. Ele faz aquilo que era da vontade dele. Amém? Guarda bem isso. Ele faz aquilo que era da vontade dele. E o que acontece depois disso? Depois disso, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus sempre visitava o jardim. Deus sempre se manifestava a Adão, né? E naquele momento Deus faz-se presente, Deus se apresenta e Adão se esconde, né? E aí Deus acaba se manifestando, dizendo o que é que ele fizeste, porque Deus viu que ele estava se escondendo. E ele acaba ali não confessando o seu pecado, né? O seu descuido pelo jardim, pelo Éden, mas ele atribui a responsabilidade a Eva e também a Deus, né? Ele fala, foi a mulher que tu me destes, né? Que mexeu na árvore, provou do fruto, me deu a comer, me fez errar também, enfim. Quando Deus determinou essa ordenança para o homem, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus já tinha algo a ser concretizado na vida do homem, amém? Então já existia uma vontade de Deus pré-estabelecida sobre o homem. Na medida que o homem ultrapassa uma ordem dada por Deus, uma direção dada pelo próprio Deus, e agora ele segue ao curso do seu próprio coração, ele está agora determinando e andando, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do teu próprio coração. Quando o homem faz isso, quando ele passa a andar segundo a vontade dele e não da vontade de Deus,
Então aí o homem passou a viver através da permissão de Deus. Pastora, me explica melhor. Então, a vontade de Deus foi pré-estabelecida sobre o homem para que, através da ordenança dele, através da obediência em Deus, o homem vivesse e o homem usufruísse de tudo aquilo que Deus já tinha pré-estabelecido. Porém, a vontade do homem agora se torna mais forte do que a ordenança de Deus. Então, ele passa a exercer a vontade dele e não a vontade de Deus, atribuindo assim a sua queda, entrando no caminho da desobediência. E é aí que eu quero que você entenda que para nós vivermos uma vontade de Deus, escuta bem isso, a vontade de Deus já tinha todo um plano, Deus já tinha tudo projetado para o homem. E eu tenho certeza que se ele criou algo que era muito bom, o que ele tinha para o homem automaticamente era coisas muito boas. Amém? Porém, quando o homem coloca a vontade dele e não a vontade de Deus, agora ele passa a mudar o curso da tua vida. E quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós vivemos agora segundo a permissão. Por que permissão? Porque nós agora desviamos do foco da vontade para viver aquilo que é permissivo. Então, a vontade de Deus, quando vivemos a vontade de Deus, Deus se responsabiliza. O homem está vivendo na dependência e na provisão de Deus. Se o homem permanecesse segundo a ordenança de Deus, não tivesse tocado no fruto, não tivesse mexido na árvore, não tivesse desobedecido a Deus, ele receberia de Deus toda a providência que lhe seria necessário. Tudo que lhe é necessário quando você está no centro da vontade de Deus, Deus se responsabiliza. Nós não sofremos. Ainda que venhamos passar algumas coisas, nós sabemos que tem um Deus que está no controle e o prazer desse Deus é de atribuir sobre nossas vidas coisas boas. Amém? Quando o homem assumiu ali o seu erro, assumiu o seu pecado, quando ele parte por caminho da desobediência, o plano de Deus não se torna frustrado, porém, o homem muda o curso da vontade de Deus. Agora, Deus começa a permitir algumas coisas na vida desta pessoa. Então, você fala assim, pastora, por exemplo, uma situação. Você escolheu alguém para casar, amém? Você, orando ao Senhor, o Senhor vai te dar uma direção. Então, a vontade de Deus é de abençoar aquele matrimônio. A vontade de Deus é de abençoar aquela união. A vontade de Deus é de estabelecer planos, projetos para aquela união que está no centro da vontade dele. Amém? Porém, quando nós tomamos essa decisão fora da direção de Deus, ou quando Deus fala, eu não estou neste negócio, mas mesmo assim você insiste em fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Quando nós falamos não à vontade de Deus, nós estamos agora vivendo sobre a permissão de Deus. Então Deus vai agora permitir, porém não era a vontade dele. E quando nós andamos na permissão, o que acontece, pastora? Nós estamos agora dependendo e andando segundo o curso do nosso querer. E isso é muito perigoso. Eu estava conversando com um missionário, nós fizemos uma live no dia de ontem, o missionário Josafá lá da Angola, e nós entramos nessa enquete, e ele falou, pastora, você acredita que o Covid é permissível por Deus ou a pastora acredita que é a vontade de Deus? E a minha resposta foi o seguinte, Deus, quando fez o homem, Deus planejou tudo de bom para o homem. Assim como quando nós geramos filho, tem pessoas aí que estão nos assistindo, que são pais e mães, quando você tem um filho, você projeta tudo que há de melhor para um filho. Você anseia que ele viva o que há de melhor nessa terra, que ele experimente o que há de melhor nessa terra.
Porém, você consegue ter esse controle até uma certa idade daquele filho. E chega um tempo em que as coisas que você impõe sobre a vida daquele filho, né, já não o sustém, ou de repente vai contra a vontade dele. E aí aquele filho, né, ele quer andar segundo o curso. Não, agora eu cresci e agora eu quero andar segundo a minha vontade, né? Então a questão de Deus, o olhar de Deus sobre as nossas vidas é da mesma maneira. Deus sabe o que é bom para nós, né? E quando eu fui responder para ele, eu disse para ele o seguinte, eu falei: missionário, Deus é bom, e por ele ser bom, Deus sempre planeja e projeta coisas boas para nós. Porém, eu acredito que seja permissível toda essa situação. Por quê? Porque o homem estava, né, fora dos propósitos de Deus. E a gente vê muita coisa acontecendo, o amor se esfriando, o homem cada vez mais longe de Deus, né, buscando cada um pro seu próprio ego, né, e se esquecendo de Deus, cada um buscando segundo a sua vontade, andando segundo o curso do seu bem-querer. É Deus falando vai para a direita, a pessoa quer ir para a esquerda. É Deus falando fica, a pessoa quer ir. É Deus falando eu não estou nesse negócio, a pessoa quer fazer, né? O amor de muitos se esfriando uns aos outros. É Deus falando perdoa, a pessoa não quer perdoar, né? Então a humanidade em si, ela começou a caminhar por esse desligamento em Deus, andando por si só. A vontade de Deus pré-estabelecida sobre a vida delas já não estava fazendo muito sentido, né? E Deus percebe isso, Deus sabe, a humanidade se esfriando acerca de Deus, né? As pessoas cada vez mais ligadas às coisas mundanas, ligadas às coisas dessa terra, e tampouco se importando com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Infelizmente, as pessoas procurando Deus somente quando há uma necessidade, né? As pessoas procurando Deus somente quando elas querem buscar algo para o seu bel prazer, né? Mas nada que manifeste Deus, mas para que sacie uma vontade emergente delas. E com isso, irmãos, eu acredito, a humanidade, o ser humano foi se afastando de Deus, a humanidade cada vez mais longe de Deus. Aí Deus permite esse chacoalhão na terra, Deus permite essas situações, aleluia, para que a gente se a Ele. Mas se você olhar, pastora, o Covid é vontade de Deus? Não, nunca foi vontade de Deus. Mas foi permissível por Deus para que a humanidade se voltasse ao Senhor, né? Para que a humanidade lembrasse de um Deus. Irmãos, é muita gente orando, né? É muita gente que tem que orar, é muito clamor, né? As pessoas têm que clamar. A Bíblia fala que é melhor estar na casa de luto do que onde há banquete, porque quando nós estamos em festa, quando nós estamos bem, nós nos esquecemos de Deus. Mas no lugar onde há luto, né? No momento de tristeza, talvez no momento de adversidade, é quando nos lembramos de Deus. Mas Deus não queria que fosse desta maneira. Não é isso que Deus projeta para nós, não é isso que Deus sonha para um filho, né? Então, por isso, a minha resposta foi que não era uma vontade de Deus. Deus não é um Deus carrasco, não é um pai carrasco. Ele não iria ver um filho sofrendo simplesmente porque ele queria colocar isso sobre a humanidade. Eu não estou falando nem de território, eu estou falando do mundo todo. Então, o mundo todo, né? A gente vê na Bíblia várias situações em que Deus permitiu, irmão, é bíblico. Nós vemos na Bíblia várias passagens em que Deus permitia algumas situações para a atenção do povo voltar-se a Ele, para o povo se arrepender, para o povo voltar para Deus, lembrar-se de Deus, né? Se arrepender da sua, né? Do seu pecado contra Deus, né? Da sua infidelidade com Deus e voltar-se para Ele.
Porque senão você me questionaria, pastor, esse não é o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia é um Deus de amor, irmão. Ele nos ama e é por isso que ele ainda faz isso. É por isso que ele ainda nos chacoalha. É por isso que ele ainda chama a nossa atenção, para que a nossa atenção se volte a ele como um todo, porque nós somos formados por Deus. Eu li para você aqui em Gênesis, nós somos criados por Deus, né? E não tem, irmão, não tem possibilidade nenhuma da criatura andar sem a direção do seu Criador. Vai chegar um tempo em que essa criatura vai precisar, né, das mãos do Criador. Ela não pode se desligar, ela não pode cortar esse elo, essa comunhão. Então a minha resposta foi essa, de que o que nós estamos passando nos dias de hoje não é a vontade de Deus, mas é permissível por Deus. Por quê, pastora? Por conta da desobediência a Deus. E ainda tem muitas situações em que nós vemos as pessoas ainda insistem em desobedecer a Deus. Tem uma influência muito maligna do adversário sobre a mente das pessoas, colocando na mente delas de que isso é Satanás. Não, Satanás não tem esse poder. Ele não tem esse poder sobre a terra. Ele não tem. Deus não permitiria, ele sendo Deus, Deus não permitiria. Então, nós estamos falando acerca da vontade e da permissão de Deus. Nem tudo, irmãos, que vivemos é vontade de Deus. Nem tudo que fazemos é a vontade de Deus. Pastor, então por que ele permite? Aí você entra no permissível, porque nos faltou obediência em entendermos a vontade de Deus. O Pai Nosso é muito claro com relação a isso, né? O Pai Nosso é muito claro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Seja feita a tua vontade. E hoje nós não estamos nos direcionando a Deus dessa maneira, né? Nós temos muitas das vezes andando sem direção. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e esta pessoa disse que foi direcionado, né, a tomar tal atitude, mas eu falei estranho, porque há um tempo atrás não foi isso que Deus falou, né? Não foi isso que Deus falou, e hoje Deus já mudou, né? Então não, Deus falou comigo, então não foi Deus, né? Em algum das situações foi o seu eu, porque o nosso Deus não tem sobre ele sombra de variação. Você está entendendo? O texto bíblico diz que ele não é o homem para que minta, e nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Então Deus hoje te dá uma direção, Deus fala hoje algo para você e amanhã ele já mudou aquilo que ele tinha falado hoje. Você está me entendendo? Então entra um conflito entre as duas vontades. A vontade de Deus para as nossas vidas e a vontade humana, a nossa vontade. Às vezes, outro exemplo para você, às vezes você ora por uma porta de emprego. Aí quando vem aquela porta de emprego, você fala, foi Deus. Sem pedir confirmação de que era ou se não era, mas talvez pela necessidade, talvez pela ansiedade, né? Você abraça como se aquilo fosse de Deus. Uma certa feita ministrei isso para uma pessoa. E ainda Deus foi bem categórico. Deus mandou dizer para ela assim, olha, Deus vai abrir a porta de emprego para você. Porém, Deus vai usar de confirmação. Esteja atento, porque o adversário vai querer se antecipar ao que Deus, à vontade de Deus. Então, a primeira porta de emprego, você vai negar, não é de Deus. Só que quando veio a porta de emprego, a pessoa se esqueceu daquilo que Deus falou, né? E ela abraçou. A pessoa abraçou, porque era porta de emprego, ela estava necessitada, né?
E essa porta de emprego a tirou da presença de Deus. Então não era Deus. Deus não ia abrir essa porta de emprego para tirá-la da presença de Deus. Então, na verdade, entrou em conflito uma vontade de Deus, que Deus já tinha dito que abriria a porta, né? E com a vontade dela. Só que a vontade dela superou a vontade de Deus. Né? Na verdade, não porque Deus não tivesse poder para fazê-la crer, mas isso acontece muito dentro de nós. E há quem diga, irmão, você pode sentar com uma pessoa quando ela já tem a vontade dela pré-estabelecida dentro dela, irmão. É muito difícil você convencer aquela pessoa de que Deus não está naquela situação. Mas dentro dela, ela já alimentou aquela vontade. Então ela faz até a mente dela entender de que Deus está, e ela sente que Deus está. Mas lá na frente você vê aquilo trazendo, a pessoa passando por aquele insucesso. Aí você fala, mas não era Deus? Não era Deus. Foi a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque quando nós andamos segundo a vontade de Deus, o homem depende. O andar na vontade de Deus, ou viver a vontade de Deus, é depender da providência de Deus. Então, se era algo que Deus estabeleceu, Deus ele ia cuidar de tudo, ainda que fosse lá na frente. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não vão acrescentar dores. Mas à medida em que nós andamos segundo o curso da nossa vontade, do nosso querer, aí nós dependemos de nós mesmos. E o depender de nós mesmos, aí você cai na permissão. Não era o que Deus queria, mas ele acaba permitindo, porque você insistiu com a sua vontade. Você está entendendo? Há um texto bíblico que diz que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Eu já vi pessoas fazerem... até em relacionamentos mesmo, de preparar, né, e noivado e tudo, não, mas e noivou e tudo, e depois não era. Aí vem a frustração, mas Deus falou, mas Deus, né, não. Você realmente estava sensível, era realmente Deus confirmando, era realmente Deus dizendo vai, né, porque eu estou na frente desse relacionamento. Mas isso é muito comum, a gente conflitar a nossa vontade contra a vontade de Deus. Então, Deus, não é vontade de Deus que soframos, não é vontade de Deus que andamos errante, né? Mas, sobretudo, há uma vontade permissiva. Deus permite, porque você tem o seu livre-arbítrio. Amém? Então, vamos lá. Exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, ele vai nos trazer, vai nos relatar histórias sobre o povo de Deus. Ali Samuel estava como profeta. E naquele tempo não se tinha rei, era só profeta. E as pessoas tinham... O profeta, era assim que acontecia. No tempo dos reis, havia profeta. Deus sempre levantava um rei e um profeta. Porque rei não era sacerdote. A maioria dos reis, alguns foram, mas a maioria deles não eram sacerdotes. Ou seja, não tinham contato direto com Deus. Então, à mesma medida que Deus levantava reis, Deus também levantava um profeta. E aquele rei, ele era direcionado pelo profeta para que tudo que ele fizesse estivesse no centro da vontade de Deus. O rei Davi mesmo foi um. Todas as vezes que ele ia para a guerra, antes de ir à guerra, ele descia e ele orava a Deus. Pedia permissão para Deus se era para ele ir para a guerra ou se não era para ir para a guerra, se eles iam vencer aqueles adversários, ou se eles iriam perder aquela guerra. E quando Deus falava, vai porque eu sou contigo e tu vai ganhar, eles voltavam vencedores. Quando Deus falava, não vai porque você vai cair na mão do teu adversário, e eles não iam. Então, nesse tempo de Samuel,
Samuel estava por profeta. Irmãos, Samuel estava por profeta sobre o povo. E o povo era direcionado diretamente por Deus. Eles tinham o rei dos reis, né? Eles tinham Deus que direcionava eles em tudo. Porém, a vontade de Deus era que eles fossem dirigidos por Deus, governados por Deus. Deus tinha um plano estabelecido sobre a vida do povo. Porém, no coração do povo, eles olhando em torno deles, toda a nação tinha rei, né? Eles viam as nações com rei, eles também quiseram um rei. E ali eles pedem um rei. E Deus permite, não era vontade, mas Deus permite a levantar aquele rei, né? Que foi o rei Saul, sobre a direção deles. E aí, a gente conhece toda a história. Então, quando nós mudamos o curso da vontade de Deus, mas insistimos em algo, aí você passa agora não a viver a vontade, mas a permissão de Deus. É como se Deus tirasse a sua mão. Agora Ele está permitindo que você viva aquela situação. E isso é um tanto quanto perigoso. É um tanto quanto perigoso, irmãos, por quê? Porque nós andarmos na permissão de Deus é nós resistirmos. Olha isso, grava isso, eu quero que você anota isso aí. Quando você impõe em andar na permissão de Deus, você está resistindo. É porque você está resistindo em andar na vontade de Deus. Uma se opõe à outra, né? Porque daí é a sua vontade. Então você agora está na permissão de Deus, porém você está resistindo à vontade de Deus. Deus olha e fala, não é isso que eu tinha para você. Porém, né? É assim que vocês querem viver. Eu estava visitando uma pessoa por esses dias, e é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Mas em seu coração, ela decidiu-se a largar a Deus. É uma pessoa que conhece a palavra, é um sacerdote. Mas Deus, Ele não vai obrigar ninguém a voltar-se a Ele, né? Ele nos chama de volta, Ele nos alerta acerca da necessidade de voltarmos, porque somos criaturas e não podemos nos apartar do nosso Criador, né? Ele nos alerta acerca do nosso chamado, acerca daquilo que Ele planejou para nós, principalmente uma pessoa que é um sacerdote, né? Que é uma pessoa que Deus escolheu, que é um escolhido, uma escolhida de Deus. Porém, essa pessoa, por conhecer a Deus e por conhecer a palavra de Deus, ela está andando segundo o quê? O curso da vontade dela. Ela ansiou no coração e desejou, se não querer mais. Pastor, aí como que está a vida dessa pessoa? Agora, há situações que ela vai passar que vai ser permitido por Deus até que ela volte. Até que ela se volte. Aí quando essa pessoa começa a passar algumas situações, você fala, nossa, a vontade de Deus é essa? Não, não. Nunca foi a vontade de Deus. Mas é uma permissão de Deus para que a pessoa se volte. Por exemplo, no caso de enfermidade. Há N situações, tem enfermidades que é para Deus manifestar a glória dele. Amém? Tem enfermidades que simplesmente é do físico, que a gente adoece, né? A gente é de carne, a gente adoece. Tem enfermidades que são permissíveis por Deus. Para quê? Para que a gente às vezes se desperte, para que a gente volte ao centro da vontade de Deus. Às vezes quando você vai orar para uma pessoa, você precisa discernir isso. Se às vezes aquela pessoa está enferma ou a situação que a pessoa está passando não é uma vontade permissiva de Deus. E aquilo que é permissivo por Deus, ninguém pode anular. Né? Às vezes Deus está permitindo aquela situação para que a pessoa se volte ao centro da vontade dele. Deu para entender isso? Às vezes Deus está permitindo alguma situação na vida daquela pessoa
para que aquela pessoa se volte ao centro da vontade de Deus. Porque ela se afastou do centro da vontade de Deus. Ela está agora sob a permissão de Deus em passar por aquilo, em viver aquele período. E às vezes a gente se compadece, né? Eu pedi muito discernimento acerca disso, porque a gente entra em muitos lugares, você vai, né, diante de muitas vidas, né, você ora por muitas pessoas, e às vezes, né, a gente com aquele desejo, anseio de fazer a obra, você quer entrar, você quer impor as mãos, você quer ver a pessoa curada, você quer ver a pessoa livre daquilo, você quer ver, mas você precisa ter esse discernimento de que se aquilo que a pessoa está passando, né, é algo que é influência maligna, espiritual, aquilo é físico ou aquilo é uma permissão de Deus? Para um despertamento? Para Deus, é Deus chacoalhando a pessoa? Então, se for Deus, a minha oração jamais vai anular aquilo. Já aconteceu situações de eu entrar em leitos e eu querer, por eu ter passado pela cura, né? Por eu ter passado pela cura, por Deus ter me curado, isso arde dentro de você. Você quer que todo mundo experimente a cura também, principalmente de uma enfermidade maligna, de algo muito terrível, né? Que às vezes a medicina não dá mais esperança, aí você, por ter passado por aquilo, né? E eu entrei naquela casa e eu queria me repreender aquele câncer e aquele câncer ir embora. E às vezes o Senhor falava assim, se é uma vontade permissiva, não é a minha vontade sobre ela, mas é permissível para que ela volte para o centro da minha vontade. Aí você pode ser o maior profeta que for, você tem que se calar, você tem que se anular, você tem que pedir misericórdia, ou ser ousado e dizer, olha irmão, você está nessa situação, né? Não é a vontade de Deus, mas Deus está permitindo para que você se volte ao centro da vontade dele. Tá claro isso? Tá bem claro? Eu estou igual aquele dia. Eu só estou vendo as pessoas entrando, mas não estou vendo comentários. Você está conseguindo ver, Lohane? Eu não estou conseguindo ver os comentários. Amém? Então tá aqui. A vontade de Deus, é um texto bíblico que diz, a vontade de Deus é que ninguém dos seus se percam. Olha a vontade de Deus, é que ninguém dos seus se percam. Ninguém. Deus tem um plano de salvação para todas as pessoas. Escuta isso. Deus tem um plano de salvação para todos. A salvação, o plano de salvação, né, antigamente, no Antigo Testamento, era, né, um plano de salvação era só para o povo judeu, era ali para os... Mas aí depois, por eles terem rejeitado, nós somos enxertados, né? Fomos enxertados e graças a Deus, e no Novo Testamento, você vê a graça sendo apresentada a todos, a salvação sendo apresentada a todos. E não é prazer de Deus que ninguém se perca na vontade. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Porém, na permissão, você tem a escolha. Entende isso? Na permissão, você tem as suas escolhas. Então, você andar na vontade de Deus vai atribuir um caminhar diante de Deus. E você rejeitar uma vontade e colocar a sua vontade, você vai estar agora sobre a permissão de Deus. Só que a consequência disso também vai ser diferente. Então, no livro de Gênesis da criação, nós vemos Deus dando ali uma ordem, né? Deus dando uma ordem para o homem faz a sua escolha, foi escolha, né? De experimentar ou não. Amém? Eles escolheram. Aí eles saíram do centro da vontade de Deus, foram expulsos do Éden, e agora eles estão sobre uma permissão de Deus. Então veio algumas consequências, vieram algumas condenações, Deus chegou, deu a sentença ali para a serpente, Deus deu a sentença para o homem, né? Teve algumas consequências, não era para o homem trabalhar, né? Não era para a mulher ter dor de parto,
né? Deus dá a sentença ali para cada um, para o homem agora ele ia, né? Ele ia viver do suor do teu trabalho, a mulher ia ter dores de parto, a serpente agora ia andar rastejando, ia comer o pó da terra. Então ali cada um deles recebe a tua sentença e aí eles passam agora a viver algo que foi permissivo por Deus, mas que não era a vontade de Deus. Tá me entendendo isso? Já no livro de Atos, no texto que nós lemos em Atos, Deus também ali dá uma ordem para aquele povo. Ele fala: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Ele deu também uma ordem. O que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ali eles receberam, né, a visitação do Pentecostes, aconteceu o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, né, eles foram tomados e ali eles receberam autoridade da parte de Deus, né, e o Senhor fez uma promessa, que eles seriam por testemunho, ficariam por testemunha, né, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, que é o que estamos vivendo, o que temos vivido até o dia de hoje. Estamos por testemunho, mas foi por algo que nós decidimos obedecer uma vontade de Deus, né? Se eles não tivessem obedecido à vontade de Deus, teria trazido uma outra consequência para a vida deles. E como nós somos descendentes, né? Essa consequência tem isso, tá, irmãos? Tem isso. Às vezes nós tomamos atitudes de uma forma egocêntrica, tá? Nós tomamos atitudes de uma forma individualista, mas isso é muito sério. Nós temos que partir do princípio de que há pessoas em nossa volta, né? Aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, há uma igreja. Se você é um oficial, há uma igreja que, se você se você resolver sair do centro da vontade de Deus e andar agora, né, segundo a sua vontade, agora entra a permissão de Deus, você vai passar por algumas consequências estando na permissão. O que seria diferente se você estivesse no centro da vontade? Assim também é na tua casa, com o teu cônjuge, o teu casamento, vai haver consequências, e não é só sobre você, né? No caso do casamento, a Bíblia fala que você agora não é mais, vocês não são mais dois, agora vocês são um. E é triste eu te dizer isso. Pastor, eu não acho justo. Teve uma pessoa que falou para mim: eu não acho justo, né? Ou às vezes o meu esposo ou a minha esposa ou querer obedecer a Deus e isso atribuir sobre nossa família, sobre nossa casa. Deus vai requerer algo dessa pessoa, com certeza individualista, de uma forma individual, mas dependendo daquilo que Deus permitir sobre a vida da pessoa, para que ela se volte ao centro da vontade de Deus, ela vai acometer toda uma casa, não é? Eu sou uma só com meu esposo, e aquilo que, se por minha desobediência, talvez por, né, rebeldia, minha cabeça dura, Deus vai, né? Deus vai tratar comigo, e quem estiver à minha volta vai também sofrer com esse tratamento. Tá me entendendo? Que agora eu sou uma carne só, né? Assim também como na vida dos filhos. A gente traz consequências, nenhum filho quer ver o pai sofrer, né? Mas nós temos que pensar nisso. Se você está numa igreja, você tem um cargo de liderança, você exerce, né? Até mesmo você é um membro. Aí você decide sair da presença de Deus, largar. Mas tem pessoas à sua volta que depende de você estar de pé, de você estar firme, né? E aquela pessoa, né, vai porque você vai, está porque você está. Aí você desanima, tem toda uma consequência sobre sua vida e também sobre a vida daqueles que dependiam de você ir. Tá me entendendo? Isso é muito forte. A total dependência é sermos guiados pelo vento do Espírito. Para que nós venhamos viver essa vontade de Deus, essa vontade de Deus que é linda, perfeita e agradável. Olha, a vontade de Deus, irmão, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Não teria o porquê a gente não aceitar a vontade de Deus se ela tem esses 3 atributos. Ela é boa, perfeita e agradável. Para que eu vou largar aquilo que é bom, perfeito e agradável para andar na minha vontade e às vezes sofrer consequências da minha vontade? Entende isso? Para terminar, olha, muitas das vezes nós não conseguimos viver a nossa vontade em alinhamento com a vontade de Deus. É muito difícil. Irmãos, quando eu vou orar, olha que oração, você vai começar a orar dessa maneira agora. Tem alguns irmãos que contam testemunho, pastora, eu recebi aquela direção e eu estou fazendo, nossa, Deus tem bradado. Eu vou te dar essa orientação. Irmãos, toda vez que você for orar por algo, primeiro, antes de você pedir qualquer coisa, você peça ao Senhor, Senhor, alinha a minha vontade humana. Não é que você não pode ter vontade, mas desde que a sua vontade esteja alinhado à vontade de Deus. Peça, olha que coisa linda. Se a sua vontade se alinhar à vontade de Deus, vai ser perfeito. Um projeto que você tenha, Deus, está aqui o meu projeto, né? Está na minha vontade, está no meu coração, mas que este projeto esteja no centro da vontade do Senhor, que seja para a tua glória, que seja para o seu nome ser glorificado. Ah, que coisa linda. Então, quando você for orar, peça isso ao Senhor. Senhor, alinha a minha vontade ao centro da tua vontade. Isso vai mudar as tuas escolhas. Vai mudar as tuas escolhas, porque a partir deste momento você está agora mortificando, porque olha só, para você viver uma vontade de Deus, você precisa crucificar a sua. Pastora, como que eu faço isso? É a carne. Não é? A vontade de Deus é que nós sejamos santos. E muitas das vezes a nossa carne, ela quer profanar a Deus, irmão. Não se escandalize. A nossa vontade, a vontade humana, a carne, ela nunca vai querer aquilo. Eu sempre falo isso para os irmãos. A nossa carne, ela nunca quer nada que é de Deus, o céu. A carne ela não foi feita para isso. A carne é a guerra. Sabe o gigante dentro de nós, né? Os dois gigantes dentro de nós, um é a nossa carne e o outro é o nosso espírito. Né? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Isso é bíblico. Então eu entendo que aquilo que é carnal não é bom. Aquilo que é carne é a nossa vontade, né? Então, quando nós formos pedir algo para Deus, que saia de nós, porque tem coisas que nasceram no centro da vontade de Deus. Irmãos, coisas simples, projetos. Eu falo, Senhor, que não seja da minha vontade. Esses dias, quando eu fui começar esse projeto, até esse café com palavra, eu falei, Senhor, que não seja da minha vontade, mas que seja a tua vontade. Porque se tiver na vontade de Deus, ela vai fluir. Né? O momento mulher, eu orei, pedi ao Senhor direção, né? E está no centro da vontade de Deus. E sempre Deus responde, o Senhor fala assim, filha, vai porque eu sou contigo. E a gente vê prosperar, e às vezes você vê até pessoas fazendo a mesma coisa, porém não estava no centro da vontade de Deus, porque não pediu direção para Deus, e aquilo não flui. Tá me entendendo? Olha a importância de estarmos no centro da vontade dele, e não de andarmos naquilo que ele permite. Tá? Louvado seja Deus. É igual esses casamentos, irmão. Tem pessoas que às vezes, não foi Deus que determinou, não foi Deus que falou. Aí passa uma vida toda de sofrimento com aquilo, mas foi porque o homem determinou, porque você mesmo, a sua vontade, você queria, porque era lindo, porque era bonito, porque era cheiroso, né? E hoje vive uma treva, mas porque não estava no centro da vontade de Deus. E isso traz consequências. Hoje é permissível, é uma permissão. O viver de permissão não é viver da vontade. Às vezes aquilo que é a nossa vontade não é a vontade de Deus. O viver da permissão é viver a nossa vontade. E vivermos a vontade de Deus é viver... Ai, irmão, é coisa linda. Isso é muito sério. E nós não podemos andar, irmão, no singular, né? Nós não podemos. Lembra da criação, lembra? Foi Deus que nos criou e Deus falou que era muito bom. Então, a criatura não pode andar sem a direção do teu Criador, tá bom? A vontade de Deus é que nós andemos em comunhão com o Eterno. Irmão, tudo aquilo que te afasta da comunhão com Deus não está no centro da vontade de Deus.
atrapalhou a tua comunhão, tirou a tua comunhão, já fugiu do centro da vontade de Deus. Porque se Deus, desde Gênesis, Deus já ali, logo depois da queda, Deus já começa a criar, né, um plano de resgate, né, dessa queda do homem. E a gente vê isso desde Gênesis até Apocalipse. Um trabalhar de Deus para o resgate do homem, o resgate da criatura. Então não é vontade de Deus nós vivermos nada que nos afasta da comunhão com Ele. Seja relacionamento, seja emprego, seja qualquer coisa que você for fazer que te afastou da comunhão, não está no centro da vontade do nosso Deus. Amém? Então, se você tem vivido, eu vou finalizar o estudo dessa maneira. Se você tem vivido, né, dessa maneira, né, andar no singular, né, no singular, né, na sua vontade, é tempo de voltarmos à vontade de Deus. Amém? É tempo de voltarmos à vontade de Deus. Pastora, como que eu vou saber? Você vai orar. E você vai pedir direção. Você vai pedir que Ele te guie. Você vai pedir que Ele te confirme. Aí você vai ver, as coisas vão mudar. Aquilo que talvez você está fazendo hoje que não acontece, não vai, né? Você precisa parar e perguntar a Deus o porquê que não está. Senhor, não está no centro da tua vontade, então me ajuda, Deus. Eu quero pegar isso e colocar no centro da tua vontade para que eu viva da provisão de Deus, para que Deus venha prover, para que Deus venha fluir, para que Deus venha prosperar. Amém? Eu espero que esse estudo ele venha centralizar as coisas, ele venha alinhar as coisas dentro de você, ele venha alinhar os teus pensamentos, amém? Acerca de uma vontade de Deus. A humanidade, irmãos, ela está andando muito desfocada de Deus. A humanidade está desfocada. Pastora, isso é forte. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo, pessoas passando por frustrações, toda frustrada, toda, sabe, estressada, pessoas tirando vida, pessoas em depressão, pessoas, mas porque fugiram dessa vontade de Deus, né? Em algum momento elas quiseram andar no singular, elas quiseram se desprender da vontade de Deus e agora estão sobre a permissão de Deus. É forte isso, né? Mas o Senhor está nos esclarecendo neste momento. Nós não podemos andar segundo o curso da nossa própria vontade. Nós vamos nos frustrar. Segundo o curso da... Irmãos, até para eu fazer um curso, para eu fazer qualquer coisa, que seja na minha área profissional, eu peço direção para Deus, eu peço confirmação, eu peço que seja no centro da vontade do Senhor. Uma simples coisa que eu faço, aí eu peço sempre ao Senhor. Amém? Então, faça a vontade de Deus para que você viva as promessas de Deus. Deus tinha tantas promessas, né, para Adão. O plano de Deus nunca foi de expulsá-lo do Éden. A vontade de Deus nunca foi expulsá-lo do Éden. Sim ou não? Assim como também Deus já tinha uma vontade pré-estabelecida para aquela igreja de Atos. Aí ele diz, fica em Jerusalém, permaneça lá, até que do alto você seja revestido. Ele já tinha coisa boa, né? Até que do alto você seja revestido de poder e autoridade. Então Deus sempre, a vontade de Deus sempre vai trazer coisas boas para nós. Talvez para eles foi difícil ficar, assim como foi para Eva, né? Mas eles obedeceram. Então nós temos duas vertentes, né? Nós temos um Gênesis, né? Que no Éden abriram mão de esperar o tempo de Deus, porque Deus ia se apresentar diante deles. Deus deu uma ordem e Deus
permitiu que eles ficassem sozinhos para ver a reação deles. Como que eles iam se comportar diante de uma vontade que foi imposta por Deus? E ali eles escolheram não escolher a vontade de Deus. Amém? Já a igreja de Atos viveu o melhor de Deus, viveu as promessas de Deus sendo cumpridas com a descida do Pentecoste, né, com o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles tiveram paciência de esperar a vontade de Deus acontecer. E tem muitas pessoas se desfocando, muitas pessoas perdendo, deixando de viver as promessas, porque não tem tido paciência, porque não tem tido, né, obediência a aguardar o tempo de Deus, que é perfeito, tá bom? O tempo dele exercer toda a vontade dele, todo o plano dele sobre nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu espero que vocês venham, né, praticar isso, exercer isso, né? E as promessas de Deus venham se cumprir sobre tua casa, amém? E de um todo você venha ser visitado pelo Senhor, tá bom? Eu quero aqui mandar o meu beijo para a irmã Márcia, glória a Deus. Se é a Duda que está assistindo, ou se é a irmã Márcia, tá bom? Ismael também, Deus abençoe. O irmão Washington Arruda, Deus abençoe, irmão Washington. Quero te ver mais vezes aí no estudo, tá bom? Vamos crescer em graça e em conhecimento. Irmã Denise Oliveira, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Irmã Dejaci Demares, Deus te abençoe, tá, minha linda? Pastor Edmilson Santos, pastor, Deus abençoe, viu? Solange Adriano, já falei. Irmã Ana, evangelista Valdo, Deus te abençoe. Irmã Vilma Confessor, a irmã Tatiane Trindade, Deus abençoe. Josimota, Raíssa Duarte, a irmã Filomena, louvado seja Deus. Lohane que tá aí também, missionária Vaz, irmão Luiz Henrique, lá de Mogi, Deus abençoe. Evangelista Samara, pastora Luciana, irmã Elisângela Gomes, ai que bênção te ver aí, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Minha irmã Isis também, irmão Marcos, Deus te abençoe. Aleluia. Irmã Maria Luísa, lá de Mogi. O povo de Mogi tá aí em peso, hein? Glória a Deus. Amém? Deixa eu ver aqui. A irmã Júlia, né? Irmã Júlia Santos, a irmã Bárbara, a irmã Ana. Deus abençoe todos vocês. A irmã Lia Marques. Deus te abençoe, irmã Lia. Tá bom? Ficam na paz do Senhor Jesus. Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Então, lembrando vocês, amanhã não temos Café com Palavra, tá bom? Amanhã não temos. Então, os dias oficiais de culto da pastora, que é terça e quinta, aí nós não vamos ter, tá bom, irmãos? Você vai descansar um pouquinho. Louvado seja Deus. Mas nós vamos estar juntos na quarta-feira, tá bom? Então, segunda, quarta e sexta, tá? Nós vamos nos encontrar no mesmo horário, às 21 horas, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo, eu amo vocês, amém? Deus abençoe.